Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investirem 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da igreja. E os demais que venham investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Olá meus amigos, olá meus irmãos, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Eu quero falar com você acerca desse vídeo aí de Valdomiro, que estava dando uma observada e eu achei de certa forma bem interessante. Quando ele pede uma oferta de 10 mil e tal, e diz que essa oferta seria depositada diretamente na conta da igreja. Como que falar assim, não vem para mim, tá? É na conta da igreja, não é na minha conta pessoal. Interessante. Aí eu pergunto, a igreja é de quem? Dele. Quem é que tem um cartão que movimenta a conta dessa igreja? Ele. Então que diferença faz se essa oferta for na conta dele ou na conta da igreja? Qual é a diferença? Se esse dinheiro vai ser na conta pessoal dele ou na conta da igreja? Obviamente nenhuma. Então, dá no mesmo. Assim como 6 e 6 é a mesma coisa. 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Então não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Se vai cair na conta dele ou na conta da igreja. Porque a igreja é dele, quem movimenta é ele e o cartão fica com ele. Simples. Uma outra coisa que eu queria observar aqui no texto é que ele falou acerca de que estava a questão de você roubar a Deus, né? No dízimo, né? Baseado no texto de Malaquias, que diz assim, pode o ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando. E ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Aí eu lhe pergunto, como é que você pode roubar um ser que é onisciente, sabe de tudo? Como é que você pode roubar um ser que é onipresente e está em todos os lugares? Então é óbvio que ele tirou o texto do contexto para dar base àquilo que ele quer que você acredite. Porque o texto aqui não tem nada a ver com igreja. Até porque nessa época que Malaquias escreveu, não existia igreja. Já começa por aí. Igreja evangélica nessa época não existia. Aí continua no 9, quando ele diz assim, estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Note que está no singular. Versículo 9. A nação toda está me roubando. Então está falando de uma nação. Que nação seria essa se o Brasil não existia? Então qual era a nação que Deus está falando que estava lhe roubando? Se o Brasil não existia nessa época, se não existia igreja nessa época, é óbvio que era a nação de Israel. É óbvio que era a nação de Israel. É óbvio. Então, é muito fácil você pegar um texto da Bíblia, mexer os pauzinhos, fazer o seu malabarismo para dar a entender o seu bel prazer. Agora, quando você vai estudar de forma minuciosa, você vê que a coisa não funciona da forma que você está passando, ou da forma que eles passam. É bem diferente. Eu não vou mais nem entrar nessa questão, porque o livro de Malaquias não foi escrito para a igreja. Você pode conferir isso lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 4. Malaquias não foi escrito para a igreja, Malaquias. Não foi para a igreja. Então não vou entrar nesse detalhe. Sugiro que você estude o capítulo 1 de Malaquias, ou até o livro todo, se você quiser, para que você venha entender para que foi escrito o livro de Malaquias.
E a terceira coisa que ele menciona aí em seu vídeo é que você pode perder os benefícios de dizimista. Ora, que benefícios são esses para dizimista? Não sei. Quais são os benefícios que tem um dizimista? Não conheço. Eu conheço os benefícios que tem as pessoas que vivem do dízimo, né? Muitos têm iate, muitos têm mansão, filhos estudam em escolas boas. Então esses são os benefícios daqueles que vivem de dízimo, ou de muitos daqueles, né? Não são todos, é óbvio. Mas muitos andam até de carro blindado, muitos têm até jatinho particular. Então, esses são os benefícios para aqueles que vivem do dízimo. Mas quanto àqueles que são dizimistas, quais são os benefícios? Não sei, não conheço. Não conheço de forma alguma. Se eu falar que eu conheço, eu estarei mentindo. Não conheço. Aí ele falou acerca de doenças que vêm sobre aquelas pessoas que estão roubando a Deus, ou seja, que não estão dando dízimo. Doenças? Ora, veio a pandemia, né? A pandemia está assolando o mundo, mas aí eu pergunto, morreu o pastor? Sim, morreu. Então como é que fica? Morreu o evangélico? Sim, morreu. Então, como é que fica? Esses evangélicos que morreram, muitos deles não dizimistas? Sim, tá. E por que Deus não livrou? Muitos pastores que morreram com essa pandemia não dizimistas? Sim, tá. E por que Deus não livrou? Mano, doença são coisas naturais. Doenças são coisas que fazem parte da vida. Valdomiro é dizimista? Com certeza. Ele deve ser dizimista. Mas ele tomou ou não tomou a suposta facada? Sim. E aí, por que Deus não livrou dele tomar a facada? Porque essas são coisas que fazem parte da vida. A própria Bíblia, ela diz que o que acontece com um ímpio também acontece com um justo. E isso é fato. Então não tem essa pala de que se você não der o dízimo, vai vir maldições sobre você. Vai vir doenças sobre você. A doença vem sobre todos. A não ser que você prove para mim que crente não morre, que crente não adoece. Crente não morre não? Crente não adoece não? Sim. E aí? Então, que não sejamos meninos, mas que venhamos abrir a nossa mente para que nós venhamos entender que doença, guerra, todas essas coisas que nós vimos acontecer no mundo são consequências da vida. E Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus que colocou guerra. Não! Isso são coisas da vida, consequências da vida. Beleza?